Olá, meus amigos. Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos uma reflexão juntos sobre a palavra do Criador. Neste caso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Entenda. Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas ao livro de Apocalipse. Para ser mais específico, sobre a ressurreição dentre os mortos. Pouco sabem elas que a ressurreição dentre os mortos se dá quando se nasce do Espírito. Porque o homem que ainda não nasceu do Espírito está morto em seus pecados. Veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Aonde diz, todavia insistiu Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, a pessoa que vier a nascer do Espírito irá ressuscitar dentre as demais pessoas que ainda não nasceram do Espírito. Porque as pessoas que ainda não nasceram do Espírito são os mortos, espiritualmente falando. Veja, a Bíblia não afirma nada sobre o cemitério, sobre sepultura. Estamos falando das pessoas que ainda não nasceram do Espírito. É sobre isto que João relata no livro de Apocalipse. Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, aonde diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem domínio. Se tem segunda morte, tem primeira morte. Neste caso, a pessoa que vence a primeira morte, ela ressurge dentre os mortos. Vamos averiguar então o que vem a ser ressuscitar da primeira morte. A pessoa mais correta para explicar este assunto é o próprio apóstolo Paulo. Veja, no livro de 2 Timóteo, capítulo 14, versículo 19, onde ele diz, esta palavra é absolutamente digna de aceitação. Aceite ela. Se já morremos com Cristo, da mesma forma com ele viveremos. Ou seja, se Paulo está afirmando que já estava morto com Cristo, se ele já havia morrido, então ele estava aguardando apenas a ressurreição, conforme consta no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, aonde diz, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Podemos ver que Paulo estava morto, havia passado pela primeira morte. Agora estava aguardando a ressurreição. Mas veja bem, Paulo não havia sido posto em uma sepultura, não estava enterrado em um cemitério, muito pelo contrário, ele estava pregando, ministrando o evangelho da graça aos gentios. Neste caso, podemos entender que tanto a primeira morte quanto a ressurreição dos mortos nada tem a ver com pessoas que foram enterradas em um cemitério, porque estamos falando a nível espiritual. Entenda. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz, ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, tanto estas pessoas quanto Paulo já haviam sido ressuscitadas, já haviam passado pela primeira ressurreição, porque ele vos concedeu vida, estando vós mortos. Ou seja, Paulo havia recebido vida, estando ele morto. Ele havia passado pela primeira ressurreição. Neste caso, podemos entender que a passagem do livro de Apocalipse diz respeito ao nascimento do Espírito sobre o homem, porque uma vez que se nasce do Espírito, se ressuscita dentre os mortos, porque as demais pessoas que ainda não nasceram do Espírito são estas que são as mortas, espiritualmente falando. A Bíblia é um livro espiritual. Tudo que foi relatado de forma ilustrativa e figurada faz alusão ao nível espiritual. Nada tem a ver com o cemitério. Foi usada essa linguagem que era um tanto fácil para explicar algo que as pessoas não compreendiam naquela geração. Veja, o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 2, 4, 7, 8, 9 e 10. Vamos começar pelo versículo 4, onde o apóstolo Paulo diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo, ele diz, fomos sepultados com Cristo, mas não em um cemitério. Estamos falando a nível espiritual, é exatamente disto que retrata o livro de Apocalipse. É exatamente isto que João relata no livro de Apocalipse. Paulo, ele afirma, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, ou seja, pelo nascimento do Espírito, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, também estamos falando a nível espiritual, nada tem a ver com a crucificação, e vocês poderão entender perfeitamente isto.
Veja, no versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, no versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Agora veja o que diz no versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Está vendo o que é a primeira morte de Apocalipse, quando diz bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição? Sobre esse, a segunda morte não terá domínio? A primeira morte se encontra aqui, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Estamos falando da morte relacionada ao pecado. Quem morreu para o pecado através do nascimento do Espírito passou pela primeira morte e já ressuscitou. Veja, esta descrição se cumpre sobre a pessoa de Jesus, para o espanto de vocês. Veja o que consta no versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Mas de que morte estamos falando? Veja, versículo 10. Pois quanto a ter morrido, estamos falando de Jesus, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Veja que a morte demonstrada lá na cruz é um símbolo da morte para o pecado. Porque, veja, pois quanto a ter morrido, Jesus, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Isso se cumpre no versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Paulo havia morrido para o pecado, assim como Jesus. Quando se morre para o pecado, se ressuscita do Espírito. Esta é a primeira ressurreição. Tanto Jesus passou, como Paulo, quanto todos os apóstolos, como os profetas. Eles haviam morrido para o pecado através do nascimento do Espírito. Neste caso, eles já haviam passado pela primeira morte e já haviam ressuscitado, agora do Espírito. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. O homem natural, a essência deste ser pecaminoso, havia morrido sobre a pessoa deles. Neste caso, agora era Cristo vivendo sobre a pessoa deles. Como Paulo diz, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isto é o símbolo do homem espiritual. Então, isto é um símbolo do nascimento, da ressurreição dentre os mortos. Quem morre para o pecado através do nascimento do Espírito, ressurgiu dentre os mortos. Agora, a segunda morte do livro de Apocalipse não tem mais poder sobre esta pessoa que nasceu do Espírito. A segunda morte é a morte desta natureza, quando irá parar, sim, de uma vez por todas em um cemitério, quando irá cessar todas as funções vitais deste organismo, deste corpo. Então, a morte deste corpo, uma vez morrendo, voltando ao pó tal como era, não afetará mais a sua existência, porque você não é mais o natural, e sim o espiritual. E o homem espiritual é eterno, vive para todo sempre. Neste caso, o livro de Apocalipse, repito, capítulo 20, versículo 6, quando afirma bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem domínio. Estamos falando a nível espiritual. Se você já nasceu do Espírito, você já morreu para o pecado. Esta é a primeira morte. Neste caso, você já ressuscitou. Já é um ser espiritual. Neste caso, a morte deste corpo natural não tem domínio sobre você. É sobre isto que o livro de Apocalipse está relatando. É esta mensagem que Deus repassou através dos profetas, através de Jesus e dos apóstolos. Acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, quanto todas as outras pessoas que vieram a nascer do Espírito, elas morreram para o pecado. Por isso que Jesus disse que nós devemos carregar a nossa cruz e crucificar a essência deste homem natural, para assim morrer do pecado. Ou seja, o símbolo da morte de Jesus lá na cruz é o símbolo da morte para o pecado, deixado por Jesus para ilustrar a realidade espiritual oculta até os dias de hoje. Mas agora você já sabe a verdade. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.